Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E não tem lado, não é a esquerda ou a direita que vai dizer e vai capitanear essa pauta. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E eu quero fazer aqui um elogio, inclusive, à candidata Soraya, porque, nesse sentido, ela concorda comigo. Sabe o que é ser feminista no Brasil hoje? É olhar para essas mulheres que estão nas barracas de lona, em praças públicas, alimentando no seio uma criança, ela mesma com fome, porque eu teve que dar um pouco do resto de comida que tinha para o seu filho mais velho. Sabe o que é ser feminista? É defender, como eu e Soraya defendemos, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aprovamos no Senado. E, se eu for eleita presidente da República, eu tiro da gaveta da Câmara dos Deputados, porque está lá parado. Não é possível, num Brasil majoritariamente feminino, que somos maioria do colégio eleitoral, na mesma função, com a mesma atividade, com a mesma profissão, com a mesma competência, ganhamos até 20% menos. Se formos negras, então, chegamos a receber 50% menos. Temos as nossas diferenças, eu não concordo, sendo bem objetiva, com esta colocação da senadora Soraya, mas tenho que dizer que a bancada feminina no Senado Federal é atuante. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa, nós precisamos de uma mulher para pacificar o país, para unir o país, para dar credibilidade, para fazer com que esse ódio que hoje divide e que começou lá atrás no governo do PT, do nós contra eles, definitivamente chegue ao fim. Porque hoje está dividindo as famílias. Ninguém fala de política na mesa do domingo porque não quer mais criar confusão, sendo que a política é a essência da vivência da democracia. Então, nesse sentido, eu quero ampliar esse debate. Ser feminista é respeitar as mulheres que pensam diferente. Soraya pensa diferente de mim em alguns pontos, mas defende os direitos das mulheres como eu. Eu sou pela paridade, Thaís. Paridade. Tanto foi que eu escolhi para ser meu vice um homem. O que eu quero é nada mais, não quero mais do que nós mulheres merecemos, mas queremos o nosso lugar, no nosso espaço de poder, que nós merecemos e que nós temos a capacidade. Eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher no Senado. Ali eu vi coisas inimagináveis. Já tinha visto ali, no caso concreto, como prefeita. Mas ali eu tive uma constatação muito triste, que esse registro eu preciso deixar ao Brasil, para entender o que significa violência contra a mulher. 1 em cada 3 mulheres no Brasil sofre ou sofrerá algum tipo de violência dentro ou fora de casa. A maior parte acontece dentro de casas, por armas de fogo ou por um companheiro que jurou proteger. Mas o que é mais grave que todos precisam saber é que a maior violência não acontece com a mulher dentro de casa. Ela acontece com a criança de 0 a 14 anos. 60% da violência acontece. Eu estou falando de pedofilia, eu estou falando de estupro, eu estou falando de abuso sexual. É disso que nós estamos falando. E contra isso é tolerância zero. Nós temos que colocar na cadeia quem agride a mulher brasileira, quem agride uma criança, quem agride um adolescente. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. Eu quero dizer que eu não tenho medo. Eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me amedrontam. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de mulheres, de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural.
Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero, de forma bem objetiva, não voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre a minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi um estuprador. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Hoje é o dia do voluntariado. Eu quero cumprimentar a primeira-dama pelo brilhante trabalho que ela faz nessa área. Nunca foi procurada por Vossa Excelência para tratar desse assunto. 2 mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará. Foram maltratadas, foram esculhambadas, foram humilhadas. Onde estava Vossa Excelência, que era da comissão da Covid? Estava escondidinha, apoiando Renan Calheiros, Omar Aziz, apoiando essas pessoas. Não foi defender mulheres lá. E 2 mulheres, quem tem algo contra a Nise Yamaguchi, meu Deus do céu? Quem tem algo contra a senhora Mayra, lá do Ceará, 2 médicas? O que a senhora fez? Vem com um discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais. Não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo. Somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, porque eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas, que tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas. Essa pessoa não sabe que é uma mãe que tem um filho em casa drogado. Eu defendo as mulheres. Quando eu defendo a arma, no campo em especial, é para dar chance para a mulher se defender. Eu dei mais de 370 mil títulos de reforma agrária no Brasil. Seu Estado foi muito beneficiado. E deixo claro, 90% desses títulos foram para mulheres. Das 20 milhões de pessoas que recebem Auxílio Brasil, em torno de 15 milhões são mulheres. Para com essa mania. Faz política, fala coisa séria. Não fica aqui fazendo joguinho de mimimi. Mais uma vez, o candidato fabrica fake news e divulga fake news. Líder da bancada feminina, nós tínhamos um rodízio, podíamos no início ficar uma única mulher. Assim que eu vi a doutora Nise sendo agredida, e ela foi vítima de violência política, sim, não concordo com as ideias dela, mas ela foi vítima de violência. Liguei para a senadora Leila, que era aquela que estava no rodízio, ela foi lá e, mesmo sendo da oposição do atual presidente, defendeu a doutora Nise, exigindo que ela fosse respeitada e pudesse ter voto. Mas é isso. Vamos parar de briga. Lugar de presidência é lugar de exemplo, de coisa séria. Não podemos ter um presidente que mente, que cria fake news, que divide as famílias, que destila ódio, que agride da forma mesmo desrespeitosa qualquer pessoa que, de alguma forma, lhe aponte a verdade. Mas vamos fazer diferente. O nosso governo será um governo de amor, de cuidados verdadeiros, e só assim nós mudaremos o Brasil de verdade. Defesa da família. Contra o aborto, nós somos favoráveis à vida dele, à sua concepção. Contra a liberação das drogas. Nós defendemos a propriedade privada. Nós demos através de decretos e portarias, o legítimo direito à defesa a todos, em especial às mulheres. É um governo que faz por todos. É um governo que não divide, que não fala grosso para tentar intimidar quem quer que seja, só porque é mulher. Nós somos um só país, uma só pátria, um só povo. Nós pregamos a união, o amor, a compreensão. Por que me atacar? Porque eu acabei com a harmonia da corrupção.
de muita gente por aí? É por isso? Por isso essa raiva de todos contra Jair Bolsonaro? Vou perguntar para o Ciro. Tem um papo sobre mulher aqui, Ciro. Tá? O Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer o empréstimo e abrir seu salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor, aparentemente, não percebe ou não dá valor, não respeita, com a devida delicadeza, com a devida profundidade, que todos nós devemos, essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer. A minha é uma amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo, às vezes, assim, com certa dureza. O senhor disse, certa feita, para chocar todos nós, que nasceram os seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Eu não entro nisso. O que eu quero entrar, concretamente, é que hoje 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública. A minha obsessão é entender que uma mãe, quando o filho pede um pedaço de pão seco para comer e não tem, ela parte, rasga o coração. Isso só quem não compreende. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. Ciro, eu já muito falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus. Espero que você peça desculpas também aí. Tá? Então, atacante a questão de mulher. Uma coisa muito importante. Não deixa de ser o tal do Auxílio Brasil. Porque com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, levou muita gente para raias da miséria no nosso país. E quando nós criamos o auxílio emergencial, nós procuramos atender primeiro a mulher. Numa família, ela passou a receber o auxílio emergencial. E depois o Auxílio Brasil também. Tanto é verdade que 75% do Auxílio Brasil vão para as mulheres. Como disse agora há pouco, a titulação de terras também, demos prioridade às mulheres e não aos homens. Candidato Ciro 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual, já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus, sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. Se nós não tivéssemos o fundo eleitoral para financiar a democracia, nós nunca, principalmente nós mulheres, jamais teríamos acesso à política. Ainda é necessário. Nós não temos a cultura, como acontece nos Estados Unidos, de doar. E é difícil.
É difícil, sim. Mas tem muita gente ali no próprio partido de Vossa Excelência que está usando, sim, está falando mal da campanha eleitoral, mas aparece na campanha eleitoral. Isso custa. As suas campanhas têm propostas de fortalecimento das mulheres e acho que esse debate mostrou o quanto isso ainda é muito importante no Brasil. Mas existe uma política de valorização feminina que depende só do presidente da República, que é a escolha de quem vai ocupar os cargos do Ministério, os cargos mais importantes do governo. No entanto, desde que a democracia voltou para o Brasil, mais de 600 pessoas já se sentaram numa cadeira de ministro e só uma ministra mulher para cada 15 ministros homens. E isso aconteceu também nos governos dos partidos dos senhores, do PMDB e do PT, que já ocuparam a presidência da República mais de uma vez, e em nenhum desses governos o número de ministras mulheres foi equilibrado. A minha pergunta é, aqui, agora, ao vivo, falando para todo o Brasil, os senhores podem se comprometer a preencher com pelo menos metade de ministras mulheres, com ministras mulheres, pelo menos metade das vagas do Ministério dos senhores? Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem. Ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter indicado o primeiro negro para a Suprema Corte, eu tenho orgulho de ter indicado a Carmeluta para a Suprema Corte, e poderia indicar muito mais. Pode se indicar muito mais, pode até ter maioria mulher. O que não dá é para você assumir o compromisso numericamente, ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível, eu passarei por mentiroso. Candidata Simone Tebet, a senhora tem 1 minuto para responder. O candidato Lula não pode assumir esse compromisso, não quer assumir esse compromisso, mas eu já o fiz. A primeira coisa que fiz quando lancei a minha candidatura e foi homologada pelo meu partido foi dizer que o meu ministério será paritário entre homens e mulheres, sim. Basta haver competência e experiência administrativa. Isso nós sabemos que as mulheres têm. Nós temos condições de colocar 50% e mais. Nós teremos participação de negros. Mas há um terceiro requisito que eu divido do ex-presidente. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens, terá negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido, que esteja envolvido em escândalo de corrupção, não será ministro de Estado. E eu quero falar sobre mulheres também, porque a cada 10 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. E a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio. É algo muito grave que acontece no nosso país. E a gente sabe que há uma queda nos investimentos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos revelam que houve um corte no orçamento de 33% nas políticas públicas voltadas às mulheres neste ano. Eu gostaria de saber o que será feito no seu governo para reduzir esses números. O candidato Felipe Dávila começa, tem 1 minuto para sua resposta. Bom, parte disso é a impunidade no Brasil, que é uma coisa que nós precisamos combater com a justiça que faça a lei ser cumprida. Segundo, precisamos replicar as boas experiências existentes. Por exemplo, a Polícia Maria da Paz, uma força importante que vem aumentando brutalmente as mulheres que têm coragem de denunciar estupro. Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes dessa natureza. Portanto, o que o Brasil precisa fazer não é inventar mais política pública, é fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos, como é o caso da Força da Maria da Paz. Por que isso? Porque se nós ficarmos toda hora inventando política pública nova e não fazendo cumprir a lei, o Brasil não evolui. Nós precisamos ter um princípio liberal fundamental. A lei tem que ser igual e valer para todos. Candidato Jair Bolsonaro, o senhor tem 1 minuto. Os números têm demonstrado que, desde quando eu assumi, o número de mortes violentas, aí incluída a arma de fogo, obviamente,
tem diminuído no Brasil. E, nesse universo que tem diminuído o número de vítimas no Brasil, estão as mulheres. É uma política universal que atinge a todo mundo. Ao você valorizar as mulheres, você diminui a violência. Como, por exemplo, titulação de terras, auxílio emergencial, entre outras medidas. A questão do voluntariado também, praticado pela primeira-dama, cada vez mais conversando de fato com as mulheres. Estamos no caminho certo. Não temos que inventar mais políticas. Se aparecer boas políticas, vamos adotá-las. Agora, não tem que se inventar. A solução está aí. O meu governo tem mostrado na prática que o número de mulheres mortas e violentadas tem diminuído.